E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Review Marcial. E o seriado de hoje é O Pequeno Mestre, de 1986. Antes, três avisozinhos. Quando você assiste um seriado onde tem crianças usando arte marcial para bater adultos e você é criança, isso é muito legal. O segundo aviso é que a Marvel está perdendo uma ótima oportunidade. Marvel, se liga. História de origem, como um marginal de gangue, virou coronel do exército, ganhou a armadura do Homem de Ferro. Vocês vão ver já já isso aí. Terceira aviso, dá like, comenta, diz se você está gostando, diz o que você quer que mude, diz qual o filme que influenciou você a entrar no caminho das artes marciais. E sem mais delongas, vamos lá analisar o caminho marcial de O Pequeno Mestre. Como não podia deixar de ser, o Pequeno Mestre é cheio daqueles clichês marciais. Aquele mestre velho, sábio, aquele menino asiático super talentoso, super influenciador, aquele menino que consegue bater em 5, 6, 10 adultos só porque ele sabe artes marciais. E o menino tem superpoderes, ele consegue falar com o avô, ele consegue acumular ti, ele consegue soltar o ti. Bom, apesar de ter só uma temporada, esse seriado é um dos quais eu não me esqueço. Eu assisti, acho que na Globo, e ele tem muitas coisinhas legais que podem sim servir como inspiração para aqueles que querem entrar no mundo marcial. A primeira coisa, sobre o mestre. Nessa época era muito comum colocar a diferença entre oriental e ocidental. Mostra muito do passado do cara, que ele lá na China, lá onde ele morava, ele era um cara muito sábio, muito respeitado. Então tem aquela onda de, os orientais respeitam os velhos e a sabedoria dos velhos. E ele vem para o ocidente e ninguém quer ouvir ele. E acha que ele é incompetente e não vai conseguir sustentar o neto, não vai conseguir criar o neto. E por isso o neto é tirado dele. Tem toda essa parte do Oriente, Ocidente, que era bem comum nos filmes de 1970, 1980, até alguns meados de 90 também era muito comum que tivesse esse tipo de pensamento entre diferença de Ocidente e Oriente, é que o Ocidente não respeita velho nem sabedoria. É o de sempre, aquele clichêzão. Mas o que é que tem esse negócio de ter um mestre? Ter um mestre implica que existe sempre técnicas secretas. Então isso também está no Pequeno Mestre. Ele tem aquela técnica secreta, aquela técnica de família, que bota uma faixinha na cabeça e ele medita, ele consegue se comunicar com o avô que morreu, ele consegue acumular o ki, ele consegue ter uma visão além do alcance, ele consegue uma inspiração. Tem toda essa parte de que arte marcial leva a algo sobrenatural ou leva a algo sobre-humano, que a gente sabe que é muito usado para enganar as pessoas, né? Até hoje em dia, infelizmente. Isso aí, a pessoa ainda não entendeu que essa parte é uma parte muito fantasiosa, que é uma parte realmente para você encantar a pessoa e não iludir a pessoa. É usado no cinema, né? Uma figura de linguagem que quer dizer que você vai conseguir, se você realmente medita, se você realmente faz alguma coisa, você vai ter uma concentração interior, você vai ter um entendimento melhor das coisas. Não naquele nível super, não no nível sobrenatural, mas isso realmente vai acontecer. Aquela outra parte de ser um menino que bate em 5, 6 adultos também é algo do cinema. Então você tem que levar em consideração que aquilo ali é para o cinema. Então vamos lá. O menino, ele é um talento nato. Ele tem que ser de uma família, porque sempre era assim. Sempre era alguém parente do grande mestre que tinha acesso a alguma coisa, e nesse Pequeno Mestre não é diferente. Ele é o parente do mestre que tem acesso àquela técnica que ele medita e põe uma faixinha na cabeça e brilha e aparece o ki e tudo mais. Tem toda essa ideia. Ele é tirado dessa cultura, colocado na cultura ocidental. Né? Novamente vai ter aquele negócio de cinema, que o pai dele adotivo é um policial maluco que leva ele para resolver os casos, leva ele no carro de polícia junto com bandidos, o menino briga com 300 pessoas, chuta pessoas armadas, desarmadas,
é levado para tocaias, emboscadas, junto com a polícia, e não tem nenhum assistente social que tire esse guri desse policial maluco e irresponsável. O caminho marcial do menino, que provavelmente seria levado na série, mas não de uma forma séria, mas de uma forma de entretenimento mesmo, seria o da maturidade. O menino, ele é totalmente, totalmente desenvolvido na parte de soco, chute, das técnicas, e ele demonstra isso a todo momento. Todo momento tem a exibição dos talentos, do quanto aquele menino é talentoso. E a parte a ser desenvolvida seria uma mentalidade para o que fazer com esse talento. Uma mentalidade de como proceder com esse talento. Se seria algo parecido com o avô, ele ficaria um sábio, ou ele usaria aquele talento para alguma profissão, que é como são vistos, né, os ocidentais, que usam teoricamente seus talentos numa parte de trabalho. Se ele seria, sei lá, professor de arte marcial, se ele se inclinaria para ser polícia e usaria arte marcial para deter bandidos. E assim, a gente não sabe, porque o seriado não continuou, mas a ideia do desenvolvimento é essa. Não existe um desenvolvimento marcial. A gente vê o menino treinando, a gente o vê meditando, mas não há uma parte evolutiva, tirando essa parte dos superpoderes de evolução, que a gente vê meditando várias vezes e ele depois consegue utilizar aquilo ali. Ele vai treinando normal, chutes, né? Treinando entre aspas. A maioria das vezes é só uma exibição do menino. E as partes que ele se envolve, né, vai ter esse desenvolvimento marcial, é um desenvolvimento mais de mentalidade. Talvez se voltasse nos dias de hoje esse seriado e fosse feito num outro estilo, esse desenvolvimento marcial também estaria junto com o desenvolvimento mental. Eu mesmo gostaria de ver como se dá esse desenvolvimento de uma criança que acaba atingindo níveis altos, níveis elevados numa arte marcial, enquanto é apenas uma criança. O que acontece com ela depois, o que é que ela vai fazer. Hoje, pensa assim, a gente tem histórias de gente que consegue a faixa preta de uma arte, ou que é endeusado por aquela arte quando tem 12 anos, 13 anos. O que acontece com esse indivíduo quando ele cresce? Ele vira alguma coisa, essa arte toda que ele teve, esse talento todo dele, foi usado para alguma coisa, esse talento todo o ajudou a alguma coisa na vida, ao crescimento, a ter um futuro melhor, a ter um entendimento melhor da vida. O que aconteceu com essa pessoa que, muito nova, já atingiu um caminho elevado em alguma coisa? Será que ela não atingiu aquele desenvolvimento elevado só para a arte ter uma fama, só por dinheiro? Hoje é muito comum esse tipo de questionamento. Antigamente não era, mas isso não quer dizer que antigamente também não acontecia. Você imaginar que um mosteiro demonstre esse menino aqui é o Buda, com 9 anos de idade, ele tem a sabedoria do Buda, com 9 anos de idade. Quando um monge, numa TV, como aconteceu, que eu lembro muito bem, que foi na parte do menino americano, que era na Globo, isso, diz que um menino de 9, 10 anos tem a sabedoria do Buda, né? A gente vai hoje conversar com um menino de 9, 10 anos e não percebe sabedoria nenhuma no menino, que é como tem que ser, afinal de contas ele é uma criança, né? Ele tem alguns momentos de sabedoria, alguns momentos de entendimento, ele não entende nem como funciona a vida ainda, não entende como funciona a sociedade, não entende nada, e logo ele não pode ter a inteligência do Buda, né? Bom, vamos às nossas considerações finais sobre esse seriado. O seriado é muito legal, o seriado é bem interessante para quem gosta de arte marcial, é bem interessante para quem tem um menino e quer que o menino se empolgue nas artes marciais. Agora você tem que conversar sempre. Olha filho, esse menino aí está batendo em 50 adultos, mas isso não, isso aí é só o cinema. Tem que dizer para ele, é muito bom. É um negocinho voltado para que as crianças pudessem fazer artes marciais, que tivesse a ideia da disciplina, que tivesse a ideia do bom exemplo. Nesse seriado tem muito esse negócio do bom exemplo, né, que hoje falta. Tem uma moralzinha da história. Eu lembro muito bem que na época também MacGyver era um negócio desse. Acontecia todos os episódios de MacGyver, acontecia todas as coisas e no finalzinho sempre tinha uma moralzinha da história.
E é isso, pessoal. Até a próxima.